Muitos empresários, buscando fazer economias nas suas empresas, buscam contratar empregados através do MEI, ou seja, pessoas que têm um CNPJ para trabalhar na sua empresa. Mas isso é legal? Isso é viável? É necessário fazer isso para se precaver, por exemplo, de ações trabalhistas? Vamos discutir sobre isso. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante recorrente, uma dúvida bem constante de várias empresas, de vários empresários sobre a contratação de empregados na hora da escolha se vai ser por meio da CLT ou se eu vou terceirizar o serviço. Mas antes eu gostaria que você deixasse a sua curtida aqui, a sua inscrição no nosso canal e também ativasse as notificações para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Então vamos lá falar sobre o MEI. Bom, por que o MEI existe? Para que ele foi criado? E às vezes a gente pensa que a finalidade dele pode ser distorcida para ser utilizada em outras circunstâncias, especialmente quando a gente fala de contratação de empregados, tá? O MEI, pessoal, ele é um instituto jurídico criado para que aquela pessoa que estava na informalidade, aquela pessoa que trabalha por conta própria, o camelô, o encanador, o prestador de serviço de uma situação específica, ele trabalha sozinho e pode ter no máximo um empregado com ele que ganhe um salário mínimo. Essa foi a finalidade da criação do MEI, foi trazer essas pessoas que estavam na informalidade para a formalidade, para que essas pessoas pudessem recolher os seus impostos, pudessem ter as garantias da Previdência Social. Então, por conta disso, o MEI ele tem um pagamento simbólico praticamente, atualmente em torno de R$50, e eu falo atualmente porque esse vídeo eu sei que ele vai perpetuar aqui na internet e pode ser que esses valores venham a mudar, mas aí hoje nós podemos falar, em 2020, que está em torno de 50 e poucos reais, tá? E aí esses valores servem para quê? Para custear a Previdência Social, ou seja, o microempreendedor individual, o MEI, ele tem a cobertura do INSS para, por exemplo, auxílio-doença, para fins de aposentadoria, entre outros, auxílio maternidade, entre outros. E isso faz com que as pessoas busquem se formalizar, pagar um imposto pequeno, mas pagar. E vale salientar o seguinte, para aquele que tem um MEI, ele não pode participar nem como sócio, nem como administrador de qualquer outra empresa, tá? Então, se você tem uma empresa, participou de alguma empresa antes de abrir um MEI para você precisa dar baixa na empresa anterior, sair do quadro societário. Se você, mesmo que não seja sócio, você é apenas administrador da empresa, você precisa sair também para que você não tenha problemas. E além disso, você tem que lembrar também que o MEI ele só tem um limite de faturamento e você só pode faturar até R$81 mil por ano. Além disso, você só pode ter um empregado, como a gente já mencionou, só pode ter um empregado e esse empregado só pode ganhar no máximo um salário mínimo ou o piso da categoria dele. Caso você não atenda a uma dessas normas, você poderá ser desenquadrado do MEI e ser enquadrado numa outra modalidade. Nesse sentido, o que é que a gente pensa? Se eu posso contratar uma pessoa por meio do seu CNPJ, automaticamente eu afasto a relação trabalhista. Seria muito fácil, de fato, eu simplesmente contratar uma pessoa através do seu CNPJ e aí o que é que vai acontecer? Eu não tenho, em tese, uma relação de emprego. Se eu não tenho uma relação de emprego, eu não teria que pagar férias, 13º, eu não teria que recolher FGTS, entre outras mil coisas. Bom, se eu não tenho isso, para mim, naturalmente, enquanto contratante, enquanto dono da empresa que está contratando aquele profissional, seria bem mais barato contratar. Só que, se esse empregado ou se esse CNPJ, ele trabalha dentro da minha empresa, por exemplo, pode ser fora, pode ser um trabalho home office, mas vamos dar o exemplo que ele estaria dentro da nossa empresa. Se ele recebe salário, tá? Ele vai com frequência, ele recebe salário, ele recebe minhas ordens e ele não pode ser substituído por outra pessoa. Eu contratei ele. No nosso exemplo aqui, eu contratei Marcelo.
uma pessoa que estaria dentro da minha empresa diariamente, ou que não fosse diariamente, mas com a frequência, que recebe salário, que recebe ordens e que não pode ser substituído por outra pessoa. Isso é uma relação de emprego, tá? E aí não adianta você colocar, mas eu contratei o CNPJ, eu contratei o MEI de Marcelo. Não, não vai adiantar. Por quê? Por que é que não vai adiantar? Porque a Justiça do Trabalho já entendeu que se trata de uma relação de emprego que está simplesmente maquiada, que está simplesmente fingindo ser uma outra coisa para obter vantagens para um dos lados. E isso ela derruba e futuramente a empresa que contratou poderá ser, numa ação trabalhista, condenada a pagar todos aqueles valores, todas aquelas verbas que deixaram de ser pagas, inclusive para fins rescisórios. Mas aí então vamos finalizar, vamos entender. Vale a pena ou não vale a pena você que é autônomo, por exemplo, abrir uma PJ, um MEI? Vale muito a pena se você de fato for autônomo. Se você é uma pessoa que está desenvolvendo uma atividade dentro daquelas possibilidades que está lá no portal do empreendedor, eu vou deixar aqui o link do portal do empreendedor aqui abaixo para que você acesse, veja a viabilidade de você abrir um MEI para que você recolha algo em torno de R$50 e numa eventualidade de você ter um acidente doméstico ou não, ou no trabalho, você está assistido pelo INSS, você poder ser assistido também, se você for mulher, um salário maternidade, entre outras situações. Porque se você não faz isso, você fica avulso, aí você não vai ter garantia alguma. Você precisa ter então uma assessoria jurídica que vai te orientar nessa relação, nessa contratação? Bom, a resposta é simples. Você tem expertise, você tem conhecimento suficiente para definir se você de fato estaria contratando um MEI e esse MEI seria enquadrado da forma correta na sua empresa. Você saberia distinguir quando está acontecendo a relação de fato entre empresas e você saberia distinguir quando ele já passou a ser uma relação de emprego? Bom, se você tiver essa consciência, se você consegue chegar nesse discernimento, não vai ser necessário. Mas muitas vezes a gente não entende bem o que é que está acontecendo, as coisas começam a acontecer de uma forma evolutiva, começa fazendo tal coisa, aí aumenta um pouco, daqui a pouco está fazendo uma outra coisa, e aí você de repente se pega com aquela pessoa que você contratou inicialmente para prestar um serviço específico. Ela está lá na sua empresa vários dias na semana, você está pagando salário a ela, você está dando ordens e ela está cumprindo, ela não tem autonomia para fazer a atividade dela da forma como ela faria de forma independente, e aí você já tem, de fato, uma relação de emprego. E isso acontece muito. Pois é, pessoal, era sobre isso que nós tínhamos para falar para você hoje, sobre a relação entre a contratação ou não de um MEI ou a contratação de alguém pela CLT, tá? E até mesmo pela abertura ou não, viabilidade ou não, de abertura de um MEI para prestar serviço para outras empresas. E aí eu sei que, como a gente já é de costume, ficam muitas dúvidas, ficam alguns comentários, a sua situação que você vivencia hoje é importante para a gente debater aqui e eu peço que você deixe seus comentários. E também, como é praxe nossa, pedir para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo com todas as pessoas que possam ter interesse ou que precisam conhecer mais sobre esse assunto, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.